rios de águas vivas correrão do seu ventre. O que isso quer dizer? Jesus mesmo explicou quando ele esteve aqui na terra. E nós vamos estar lendo este texto no capítulo 7 de João, do versículo 31 até o versículo 39, e a palavra de Deus diz o seguinte: muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou não podeis vós vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e me não achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pode imaginar ele de pé no meio da festa, clamando, falando em voz muito alta: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí vem uma explicação. Ele não falou isso alto. Diz a palavra o seguinte no versículo 39, onde nós vamos estar terminando. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Graças a Deus. Muito bem, neste texto nós temos 3 partes separadas. A primeira foi a colocação daqueles judeus que creram. E essa colocação eu achei interessante. Eles se perguntaram entre si: será que quando o Cristo vier vai fazer mais sinais do que este? Ou seja, esta pergunta provava que eles acreditavam que aquele era o Cristo. Ou seja, Jesus fazia tantos sinais e tamanhos sinais que eles se questionavam: será que ainda pode existir alguém que venha com mais do que isso? Querendo dizer: não, nós encontramos, nós achamos, nós cremos que Jesus é o Cristo. E tanto é verdade que, ao escutarem isso, os líderes religiosos que ouviram já correram para mover de alguma maneira que pudessem prender a Jesus, né, para, enfim, evitar de que as pessoas continuassem crendo nele. A segunda parte deste texto é o que Jesus falou, que deixou todo mundo se questionando. E ele falou que iria para um lugar, né, depois de um certo tempo. Ele diz: eu vou ficar com vocês, mas depois eu vou voltar para quem me enviou e vocês vão me buscar e não vão me achar. Isso trouxe um questionamento entre eles. Todos eles ficaram se questionando o que Jesus queria dizer com isso. E nós entendemos, claro. Ele, em outra passagem, falou explicitamente: porque eu vou para meu Pai. E esta é a verdade. Eles não reconheciam, aqui nós estávamos ainda no princípio do ministério dele, que ele iria à cruz do Calvário em pouco tempo, num certo sentido, mas que ele então voltaria a estar no seu trono, no céu, à direita, à destra de Deus. Esta segunda parte. E a terceira foi aquela que nós começamos com a pergunta neste devocional, é que fala sobre os rios de águas vivas. Jesus falou estas palavras tão chocantes no meio da festa, com voz alta, chamando as pessoas que têm sede. E claro, aqui era bem óbvio que ele não estava falando de uma sede humana, da sede que nós matamos por tomar um pouco de água, mas ele estava fazendo uma metáfora, usando uma figura de linguagem, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? E ele diz, segue: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então veja que Jesus liga a sua palavra, a sua vinda, com algo que tinha sido profetizado. Quando Jesus fala das Escrituras, ele fala da Escritura vigente na época que ele estava aqui. E as Escrituras que estes judeus tinham, inclusive Jesus,
Era o Pentateuco, os livros da lei, era os livros históricos, eram os salmos e os profetas. Então, estas escrituras, eles tinham conhecimento, né? Eles aprendiam dela, e elas estavam cheias de quê? De profecias que haveriam de ser cumpridas no futuro. Então, Jesus aqui esclarece uma destas palavras que estava escrito nas escrituras dos judeus, e ele disse, conforme está escrito, vai acontecer para aqueles que creem em mim. Com isso ele evidenciava que ele, a sua presença, estava cumprindo, era profetizada no passado, havia sido profetizada, e agora na sua pessoa, coisas destas profecias, destas coisas que Deus prometeu ao seu povo, estavam se cumprindo, ou seja, ele era uma peça nesta revelação de Deus. Mas o que era isso então, os rios de água viva, que correriam do ventre das pessoas? O que é isso que os judeus liam nas escrituras e não imaginavam o que era? Jesus agora esclarece com todas as letras para nós. Ele disse isso do Espírito, e veja que este Espírito está com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, que ele repete ainda depois neste texto aí, João, nos explicando que haviam de receber aquele que crescem. Ele diz, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, ele estava falando do Espírito Santo que seria recebido por aqueles que crescem. Mas mais um detalhe que está escrito aí é quando isso aconteceria. Então, nós já vemos aqui em João capítulo 7, uma palavra de Jesus avisando que num tempo futuro próximo, ele haveria de derramar este Espírito Santo, e seria este derramamento do Espírito Santo, esta nova dimensão, esta nova dispensação, que faria com que as pessoas recebessem este Espírito e que estes, portanto, rios de água viva pudessem, por fim, correr, fluir de dentro do seu interior. Então veja este detalhe, porque o texto de 39 termina dizendo, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque por ainda Jesus não ter sido o quê? Glorificado, e você vai se lembrar disso. Jesus foi ao Calvário, Jesus ressuscitou, né? Mas depois da ressurreição, ele mandou os seus e disse, vão para o cenáculo, vão estar em oração, vão esperar na promessa do meu Pai, porque ela vai chegar. E chegou o dia, no dia de Pentecostes, aprove a Deus fazê-lo, de que o Espírito Santo desceu para estar com a sua igreja. E a partir deste tempo, nós que nascemos de novo, ou seja, nós que cremos, temos este Espírito Santo habitando no nosso coração, habitando em nós. No entanto, há uma segunda experiência que estes crentes provaram em Atos dos Apóstolos, outros foram provando, né, nos textos de Atos mais adiante, onde o Senhor continuava a batizar no Espírito Santo, e até o dia de hoje nós temos esta segunda experiência. A primeira com o Espírito Santo é de tê-lo habitando em nós, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos salvos, o Espírito Santo de Deus vem viver, vem habitar, não é pergunta bíblica, por acaso vocês não são templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em vós? Então, essa colocação é bíblica, doutrinariamente bíblica, mas há uma segunda experiência, que é essa de sermos cheios, revestidos, não é? Para poder, para autoridade, de não só vivermos, mas de espalharmos o Evangelho, que é o batismo no Espírito Santo. No entanto, nada disso ainda tinha acontecido no tempo que Jesus estava. Por quê? Porque somente haveria de acontecer, segundo este texto, depois que ele fora glorificado, ou seja, voltasse para estar com o Pai. Que Deus abençoe a você neste dia. Graças a Deus que nós nos alegramos de ouvir, de meditar e de aprender esta santa e bela palavra. Amém.